Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. E dizemos que é caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco, outros que vão chegar, a todos os corações que nos acompanham pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF. Então vamos assim começar o nosso Evangelho de hoje. Gerson, você trouxe uma leitura para nós, uma mensagem inicial? Sim, uma mensagem de André Luiz, que se chama Melindres. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é o modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Muito bom, Gerson. Cleide, pode fazer a prece inicial, por favor? Ela tá com... Ô, Cleide, seu microfone está fechado. Ainda não. Não abriu. Abriu. Olá a todos. Após essa leitura que o Gerson fez para a gente, onde nos ensina a ser bons espíritas, né? Nos dão algumas indicações de o que podemos fazer. Vamos agora, neste momento, agradecer esta oportunidade que nos é dada toda semana de estarmos todos aqui reunidos para falarmos sobre os ensinamentos de Jesus, agradecendo já pela presença da espiritualidade amiga, a espiritualidade responsável pelo nosso evangelho de toda quinta-feira à noite. Agradecendo também a todos que aqui estão, de coração aberto, prontos para aprender e, com certeza, levar adiante tudo o que aqui for falado, tudo o que aqui for ensinado. E assim, meu Senhor, com o coração cheio de alegria, podemos pedir licença para iniciar os nossos estudos de hoje, proferindo a prece que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. E assim
com toda certeza que nosso Mestre Jesus irá nos acompanhar nos estudos de hoje, pois ele mesmo disse: onde estivermos reunidos para falar em seu nome, lá ele estará. Temos a certeza também que nossa Mãe Santíssima estará em nossos lares, cuidando de todos os ambientes, de todas as pessoas que moram conosco e permitindo que tenhamos a serenidade para podermos aprender sobre os ensinamentos de hoje. E assim dizemos a ela as palavras que o anjo a saudou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Mãe, os seus filhos, agora, na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. E assim, mais conectados com o alto, com boas energias, vamos alimentar os nossos espíritos com os ensinamentos que vamos ter hoje. E assim pedimos licença a toda a espiritualidade amiga para que possamos iniciar os ensinamentos, as leituras, que possamos estar abertos para entender e mais ainda, que possamos sentir no coração a necessidade de levar adiante os ensinos de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. Obrigada, Cleide. Mauro, pode fazer a leitura do Evangelho para nós hoje, por favor? Então, nós estamos no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Nós estamos no item Parábola da Figueira Seca. É isso mesmo, né? Isso. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo-se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. E que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passaram pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, vede como a figueira a que amaldiçoastes se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Tende fé em Deus, eu vou-lo digo, em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-se daí e lança-se ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. São Marcos, capítulo 19, versículo 12, 13, 14, e de versículo 20 a 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilhos do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando prescrustadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração numa
palavra, a fé que uma palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não dão frutos. Por isso, Jesus as condena e à esterilidade, porque um dia todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade cairão no nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham serão tratados como a figueira seca. Os médios são os intérpretes dos espíritos, suplem os órgãos materiais que faltam e estes, para nos transmitirem suas instruções, por isso são dotados de faculdades para esse efeito. Nesses tempos de renovação social, tem uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja necessidade e para provar aos homens que todos são chamados, mas se desviam do seu fim providencial. A faculdade preciosa que lhes foi concedida se fazem servir as coisas fúteis ou nocivas se a colocam a serviço dos interesses mundanos, sem lugar de frutos salutares, dão frutos malsãos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros. Se dela não tiram proveito para si mesmos, em se melhorando, eles não são como a figueira estéril. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, e somente que não sabem fazer frutificar, e o deixará se tornarem a presa dos maus espíritos. Obrigada, Mauro, pela leitura de hoje. E olha só, hoje aqui na Fé que Transporta Montanhas, mais uma parábola, mais um ensinamento aqui contado, né, por Jesus para a gente fixar. Naquela época, né, os seus discípulos também fixarem ali o ensinamento que Jesus queria passar. É claro que lendo assim de primeiro, é difícil imaginar que Jesus iria fazer secar uma figueira ali porque estava sem frutos. Não que Jesus não teria esse poder, porque com o seu magnetismo intelectual, moral ali, ele poderia até fazer, mas não é é por esse entendimento que devemos levar. Mas aqui Kardec, ele coloca bem explicadinho. O que Mauro leu aí para a gente, se a gente ler mais uma vez, é exatamente isso. Porque olha só, Kardec, ele coloca aqui que a figueira seca, é o símbolo aqui das pessoas que apenas aparentam o bem, sem nada produzir de bom. Então, ele dá exemplos aqui também. Por exemplo, oradores que falam aí bonito, né? Mas não tem nada de conteúdo, não tem um conteúdo proveitoso naquela fala bonita, com aquelas palavras vazias. Então, é considerado ali uma figueira seca, porque não é útil ali aquelas palavras. Então, também lembremos que sempre que são contabilizado, né? Contabilizados assim, quando a gente faz boas obras, sempre é contabilizado para a gente esses créditos para nossa melhoria, para melhoria de nós, para também acreditando na vida futura. Então, tudo que a gente faz de bom,
todos aqueles talentos, né, aquelas habilidades que cada um traz, para que a gente desenvolva ali para o bem. É esse ensinamento aqui que a parábola da figueira seca quer dizer que lembra muito também ali a parábola dos talentos, né? Então aqui o homem ele é comparado como essa figueira seca quando ele realmente não produz ali algo que vá contribuir tanto para ele quanto para a humanidade, né? Quanto para o próximo. Então, aqueles que não conseguiram ter a fé que remove montanhas. E como a gente viu aí nos estudos anteriores, essa fé que remove a montanhas é remover ali o orgulho, o egoísmo, né? Que junto ali está embutido a inércia, né? O do não o conhecimento, de não passar ali aqueles conhecimentos bons. Então é isso que a parábola traz essa reflexão para todos nós. Então, diante dessa parábola, aí a gente vai refletir, né? O que eu estou fazendo com meus talentos, com as minhas habilidades? Eu estou contribuindo? Primeiramente, né, também com os outros e comigo mesmo, para minha melhoria. Então, é uma grande reflexão aí para todos nós. E esse item 10 aqui que o Mauro leu para a gente, que fala dos médios, é bem bacana porque me faz lembrar o filme Nosso Lar 2, que são os mensageiros, que fala aqui dos médiuns, né? Ele descreve dos médios que têm essas faculdades, mas acabam ali usando para coisas fúteis e muitas vezes, às vezes até prejudicial, que eles são comparados como a parábola da figueira seca. Porque todos nós temos ali a mediunidade, uns mais, outros menos, aqueles que vão desenvolver ao longo do seu processo evolutivo, e alguns vêm com essa mediunidade até mais ostensiva mesmo, no seu projeto reencarnatório, justamente para beneficiar o próximo, para ajudar o próximo. Então, quem não viu Os Mensageiros, vale muito a pena ver, porque ali é um grande exemplo daqueles que são médios, que vieram com um propósito para ajudar, mas que, infelizmente, assim como muitos, né, e a gente se inclui nisso, acaba se perdendo, né, pela vida material, então se perde. E depois vai ter uma reflexão, né, gente? Porque todo mundo vai ter o seu processo evolutivo, não vai ficar ali no erro, né? Todo mundo vai fazer esse processo aí de reflexão. Então, quando ele fala aqui dos médios, até grifei aqui no meu evangelho, ó, o objetivo principal da mediunidade é ajudar o próximo e melhorar aquele que possui. Então, aqui, para mim, já diz tudo, né? Aquele que é um médio ostensivo não é um privilégio dele, ele tem uma missão. Ele tem uma missão muito bacana, né? E tem ali aquela missão de se auto-melhorar mesmo, de estudar cada vez mais. Tanto que quando a gente faz a escola de aprendizes, a escola de médios, né, a educação mediúnica, o ponto fundamental é nós nos conhecermos. Tá? Pode falar, Luiz, eu vi que você abriu seu microfone, por favor. Por que Jesus falou que a figueira? Poderia falar qualquer árvore, qualquer fruto, mas é porque o figo representa o fruto de Israel. E a partir de Jesus, nenhum médium mais nasceu em Israel. Então secou. Ou seja, Israel permanece em guerra porque não tem instrução nenhuma para evoluir mais. Parou. É nesse campo daí é que Jesus falou, como diz aí, o Kardec também interpretou os médiuns, porque os médiuns foram removidos de Israel. Onde que eles vieram? Começaram a abrir a pátria do Evangelho.
passando pela França, inicialmente, e veio para o Brasil. Então, ou seja, o figo aí foi representativo do fruto que representa Israel. Então, é nesse símbolo em que ele cessou, porque a partir Israel era fruto constante de profetas. Desde Abraão e tudo mais, tinha muitos profetas em Israel. Jesus, nesse momento, cessou. Israel, a partir dele, não mais veio nenhum profeta para Israel. Então, foi esse símbolo daí que é gigantesco dessa parábola daí, como reflexão para nós que o país também pode sofrer sanções espirituais em cima do povo que deles desagradam. Então, é interessante aí nessa visão melhor aí da questão. Que é claro que Kardec abriu aqui porque ele mesmo afirma, todos somos médiuns. Então, comparar aí a questão nossa com a figueira seca é apenas uma questão comparativa que ele está fazendo, mas não quer dizer que a figueira que representa a questão. Que a figueira representa Israel. Então, é nesse símbolo daí que está essa parábola aí, que torna-se para nós a abertura que a gente tem que olhar, que o país aqui é a pátria do Evangelho. E o que representa a pátria do Evangelho? É o hospital de Jesus. Então, ou seja, onde há o hospital de Jesus, os maus estão aqui para se curar. Aqueles que não estão em condições de cura não vêm para o Brasil. Então, é essa grandeza daí que a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Que maravilha de ensinamento, show. Cleide, pode falar, por favor, maninha. Realmente, Luiz, obrigada por esses É. esclarecimentos, né? Muito legal. A gente vê aqui que essa parábola da figueira fala muito sobre, ela representa muito sobre a ação religiosa que a gente tem que ter, né? O agir, né? Uhum. E aqui quando Allan Kardec fala, né? Ele fala das pessoas que tem aquele vernizinho, né? Externo, bonitinho, arrumadinho, né? Mas por dentro, né? São pessoas intolerantes, julgadoras, né? Pessoas irritadas. Então, assim, o que a pessoa é por dentro não demonstra o que é por fora, né? Então, ele fala muito das pessoas que demonstram ser do bem, mas não produz nada de bom, né? E eu achei legal quando o Kardec falou aqui também para os médiums, né? Que a gente precisa de estar atento, porque a gente já tem um certo conhecimento, né, um certo entendimento, e a nossa responsabilidade de sermos bons exemplos, né, na maneira de agir, de falar, de pensar. E uma coisa que eu queria destacar aqui do texto do Kardec, da explicação dele, que eu achei muito legal, eu acho que vale até a pena reler, que é quando ele fala aqui sobre a responsabilidade do médium, que ele especificou bem, os médiums, né? Então, ele fala aqui sobre a responsabilidade dos médiums, né? Ele fala: espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados, como vocês mesmo comentaram, né? Todo mundo é médium, né? Então ele chama a atenção de todo mundo aqui. E o que eu achei mais legal, Kardec, né, gente? Super didático, né? E aí ele ainda continua e ele dá exemplos, né? Exemplos de bons médiums, né? Ó,
E os bons médios, eles se desviam para não se desviar dos seus fins, né, do fim providencial, da faculdade preciosa que lhes foi concedida. Aí ele fala, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais ou dos interesses mundanos, né? Já não é um bom médium, né? Se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam-se a torná-los proveitoso para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril, né? Então aqui ele dá até os exemplos, né, gente? Muito legal. É sim, Cleide. Obrigada, Cleide. Vamos, Luiz, vamos para a prece final? Antes de dar para esse daí, só esclarecendo, Jesus jamais condena ou julga alguém. Então, temos que tomar cuidado, porque ao analisar, a gente acaba julgando quem é mau médium, quem é bom médium. E não é essa a questão, porque cada um, se não praticou o bem, como mostra no filme que você falou dos mensageiros, cada um vai receber a taga na espiritualidade daquilo que praticou. Não nos cabe aqui a pôr para fora aqueles que são bons ou maus médios. É nesse sentido aí que eu estou querendo apenas instruir aí a questão da análise individual, quanto que nós ainda temos de julgar os outros. É isso que a gente tem que parar de fazer, né? Desculpa aí, mas é o que eu percebi aí na fala. Tudo bem? Bom, vamos então relaxando nossos pensamentos, abraçando o nosso anjo guardião e elevando para conseguir chegar a toda a espiritualidade presente, aos mentores desse nosso estudo, aos mentores da casa, os franciscanos, e com eles vamos doando energias positivas, vibrando muito amor e paz por todo o nosso planeta Terra, o nosso planeta azul, por todos os viventes das águas, pelos viventes da terra, os terráqueos, e vamos vibrando pelos países que ainda estão em guerras, oficiais ou não, que ainda lutam entre si, permanecem ainda dentro do mundo somente. Que todas as catástrofes que ocorrem nos países, que destroem a questão pelo clima, vamos vibrando por todos aqueles que encontram-se nos vícios, nos crimes ou nas cadeias, por todos que se encontram doentes físicos ou espirituais, que possam ser ajudados mentalmente neste momento crucial de transmissão, de final de ciclo, que o medo se instala, o pânico exaure, onde a depressão, a ansiedade cresce e o medo, que possamos vibrar para que haja menor número de suicídios, minorar um pouco o sofrimento maior que ocorre, que sabemos, que possamos vibrar todo o leito de dor, por todos os hospitais, os trabalhadores que atendem com muito amor e carinho. E assim, onde houver dor, que possamos aliviar, amenizar e fazermos aí uma doação mental de muito amor, que a espiritualidade possa levar a quem merecer. Vamos assim vibrando pelo nosso grupo, que possa cada vez melhor nos harmonizarmos, dar a liberdade de nós podermos se expressar conforme o conhecimento que sentimos no momento que as palavras abrem o nosso sentimento e podem interpretar erroneamente cada um, que possamos doar para que todos entendam a vontade de aprender
que somos eternos aprendizes da vida, vibrando pela nossa doutrina espírita, por todas as religiões que buscam compreender a Jesus, pela doutrina espírita, pela aliança espírita evangélica, pela nossa casa, o CEF, por toda a diretoria, por todos os trabalhadores, por todos os alunos, por todos os assistidos. Muito amor e paz em seus corações. E agora, vamos vibrando pela chegada dos irmãos maiores, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, para a fluidificação da nossa água. E assim, estendendo essa fluidificação para a nossa caixa d'água, que possamos também nos beneficiar na higiene pessoal, na higiene da casa ou na alimentação, estendendo por todos os cantos essa magnetização maior, que possamos nos envolver cada vez mais nesta espiritualização de nós mesmos. E assim, vamos agradecendo a oportunidade deste aprendizado de hoje e abrindo o nosso coração, elevando o nosso sentimento de agradecimento a toda a espiritualidade presente, aos dirigentes que aqui participaram conosco, a espiritualidade que esteve presente conosco, a todos os mentores deste nosso estudo, e agradecendo a Ismael, no Brasil, sentindo o Brasil todo dourado. E vamos chegando a Maria, a nossa doce mãe espiritual, com seu amor sincero por todos, que abre o seu manto azulado protetor, para que caminhemos suavemente até Jesus, e com o nosso mestre guia, para agradecer a toda a sua exemplificação do puro Evangelho que cabe a nós compreender. E a Deus, o nosso Pai eterno, e agradecendo para que possamos compreender e cumprir o nosso dever nesta encarnação e melhorar o nosso passo espiritual. E assim, agradecendo a todos, encerramos, dizendo a todos uma ótima semana e até o mês que vem. Muita paz.